sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, colegas advogados, colegas advogadas, prezados alunos. Estão me ouvindo bem? O som está bem? Boa noite, boa noite. Como está o som? Me dê um joinha aí se o som está bem, estão ouvindo bem. Maravilha, maravilha. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre um tema interessante. Vamos falar sobre a petição inicial para requerer tratamento e medicamento diante das negativas de planos de saúde. Tá? Houve algumas mudanças aí que são importantes para a gente poder discutir e eu vou conversar com vocês. Deixa eu só aumentar aqui o som então. Eu vou colocar o microfone então para melhorar. Aí a gente vai falando então sobre isso. Já vamos resolver essa questão. O som, na verdade o som está baixo hoje. E eu vou mudar aqui. Quero saber se está melhor agora. Se melhorou o som, estão me ouvindo bem? O som está ruim? E agora, como é que está? Veja se melhorou para a gente continuar. Maravilha. Tudo certo com o som? Bacana. Estão me ouvindo bem então agora? Maravilha. Eu acabei usando aqui o foninho, né? Para a gente poder, se o som tiver algum problema, me avisem, certo? Eu vou dar um anúncio da agenda Masterclass, tá certo? Dia 18/8, terça-feira que vem, nós vamos fazer um curso Masterclass sobre recurso especial civil, tá? Se você quiser participar desse curso comigo, nós vamos trabalhar o recurso especial civil. Vocês sabem que mais de 95% dos recursos são inadmitidos, né? E aí eu vou trabalhar com vocês, lembrando que o Legale só vai, como nós vamos fazer uma aula remota, ele só aceita 30 alunos, para ficar bem mais fácil para a gente poder discutir, tá certo? Então, eu já deixei aqui no meu perfil o link que faz ligação lá direta com o Legale para você fazer a inscrição. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês que é importante. Todas as vezes que vocês fizerem um curso no Legale, vocês peçam certificado, tá certo? Porque eles valem como prova de títulos. Eventualmente você vai prestar um concurso público, vai fazer um mestrado, doutorado, ele vai servir para prova e títulos. Então, o curso de recurso especial civil, dia 18/8, terça-feira que vem, o curso é validado pelo MEC. Então, você peça o seu certificado, quem participar do curso, tá certo? Muito bem. Vamos trocar algumas ideias aqui. Como requerer tratamento e medicamento diante da negativa da operadora de plano de saúde. E aí me pediram para eu vou bloquear vocês um pouquinho, tá certo? E depois eu abro para a gente fazer a discussão, tá? Eu vou desativar aqui um pouquinho as perguntas e nós vamos então depois seguindo. Aí eu abro, eu vou falar mais ou menos uns
20, 25 minutos e a gente abre então para perguntas. Muito bem. Deixa eu ver aqui a questão, se está tudo certinho. Vamos colocar aqui. Muito bem. Assim, então daqui a pouquinho eu abro para vocês fazerem perguntas. Primeira coisa que a gente precisa observar na relação da operadora do plano de saúde com o beneficiário, isso eu já venho falando já há algum tempo, nós temos uma relação de consumo. E aí eu sempre faço referência da súmula 608 do STJ. Então nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor nas relações de consumo. E principalmente nos contratos de planos de saúde. Então, se você ler a súmula 608 do STJ, você vai obter essa informação lá. Muito bem. O que acontece, o que é praxe das operadoras de planos de saúde? É negativar tratamento e medicamento, principalmente tratamentos oncológicos. E aí a gente vai falar, inclusive, do posicionamento do STJ sobre essa questão. E eu já vou aproveitar e quero falar um pouquinho da competência, porque o STJ acabou de decidir que as ações relativas a consumo, relação de consumo, e aí o direito médico está, no caso das operadoras, se enquadra nessa decisão do STJ, o STJ entendeu que todas as ações de relação de consumo deverão ser distribuídas no domicílio do autor, Até o mês retrasado, você poderia distribuir a ação tanto no domicílio do autor quanto no domicílio do réu. Relação de consumo. Porque o artigo 101, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que o autor poderá distribuir a ação no domicílio, né, do autor. O consumidor poderá distribuir a ação no domicílio do consumidor. Então era opcional, já que era poder é faculdade. Eu, como advogado, podia escolher o domicílio do autor ou o domicílio do réu. Isso agora não é mais possível. Você vai sempre escolher o domicílio do autor quando você estiver na relação de consumo, tá? Precedente do STJ. Até amanhã eu vou até postar essa informação para vocês aqui no Instagram. Então, competência, domicílio do autor. De novo, onde que eu vou distribuir esta ação? Na Justiça Comum Estadual. Evite distribuir no Juizado Especial Civil. Eu prefiro distribuir a ação na Justiça Comum Estadual, porque além do medicamento, eu vou requerer o dano moral. STJ já pacificou o entendimento que há dano moral na negativa de tratamento. Por isso que eu vou dar a aula de recurso especial. Por quê? Porque muitas ações que envolvem negativa de tratamento, juízes de primeira instância e muitos tribunais de justiça não permitem que a ação acabam negando o dano moral, enquanto o STJ já decidiu que há dano moral. Então há precedente e aí você teria que levar a ação judicial até o STJ para obter a indenização, que hoje por volta de R$10.000. Muito bem, então não se esqueça que além do medicamento, além do tratamento, você vai requerer o dano moral, que é um dano moral in re ipsa. Quando eu estou falando desse tema, muita gente fala assim, bom, e se for contra o Estado? Hoje eu vou deixar o Estado para lá, vou deixar a Fazenda Pública para lá, vamos nos concentrar só nos planos de saúde, só na operadora de plano de saúde. Numa outra oportunidade, nós vamos falar sobre negativa de tratamento e de medicamento por parte do Estado, que aí é saúde pública. Muito bem. O que eu tenho que saber primeiro? Primeiro eu tenho que saber o nome da ação.
Então eu vou propor uma ação, né? Vou propor uma ação denominada obrigação de fazer, cumulada com a tutela provisória de urgência, lá do artigo 300 do CPC. Você não pode esquecer que nessas ações judiciais você tem que requerer a tutela provisória de urgência. Então você vai propor uma ação de obrigação de fazer, cumulada com a tutela provisória de urgência, e não se esqueça de requerer a multa diária, as astrentes, que você tem a fundamentação legal lá no artigo 84 do CDC. No artigo 84 do CDC, se você ler ali os parágrafos, você vai requerer as astrentes. A orientação que eu dou para vocês, até por uma questão já de experiência, não fixe o valor das astrentes. Deixa que o juiz vai fixar o valor dessas astrentes para você. Você só vai requerer para o juiz, que ao ser concedida a tutela provisória de urgência, que o próprio juiz fixe um valor a título de multa diária por eventual descumprimento dessa determinação judicial que é o tratamento ou o medicamento. Muito bem. Qual que vai ser a base legal? Entre todos os artigos, eu vou trazer o principal aqui para vocês. Quando a gente fala de tratamento de plano de saúde, nós temos que anotar a seguinte lei. A Lei 9656 de 98. De novo. Lei 9656 de 98. Essa lei trata de planos de saúde. Embora essa lei se refira a planos de saúde individuais e coletivos, ela também se aplica aos planos empresariais e planos coletivos. E aí eu já faço uma outra observação. O STJ entende que o beneficiário é parte legítima para propor a ação judicial de negativa de tratamento ou de medicamento sem a interferência, por exemplo, da empresa, numa negativa de tratamento. Então, o seu cliente pode propor a ação judicial, ele tem parte legítima, ainda que esse plano seja empresarial. Então, sem problema nenhum, seu cliente chegou lá, não importa que tipo de plano que seja, ou familiar, ou individual, ou coletivo, ou empresarial, ele tem legitimidade. Basta você pedir que ele assine a procuração adjudícia para você. E aí você vai pegar o artigo 10 desta lei. Artigo 10 da Lei 9656 de 98. O artigo 10 desta lei dispõe o seguinte: é instituído o Plano Referência de Assistência à Saúde. Isso é o que está lá no artigo 10 da Lei 9656 de 98. De novo, é instituído o Plano Referência de Assistência à Saúde, com cobertura assistencial, médico, ambulatorial e hospitalar. Então, todo plano de saúde tem essa cobertura. Compreendendo partos e tratamentos, é obrigatório. Realizados exclusivamente no Brasil. Então, no caso, esta lei se aplica a tratamentos, medicamentos, coberturas no Brasil. Então, ele tem padrão enfermaria, tem centro de terapia intensiva, qualquer outro tratamento similar e, quando for necessário, internação hospitalar. Então, é interessante você observar que o artigo 10 faz referência ao plano referência de assistência à saúde, com a classificação do CID e com a classificação da Organização Mundial. Então, canetinha na mão para anotar essa informação que é extremamente importante. O que é plano referencial? Plano referencial
é a cobertura mínima exigida das operadoras de planos de saúde. Em outras palavras, existem tratamentos que a operadora, independentemente do contrato, é obrigado a cobrir. Aí você vai dizer assim para mim, professor, quais são esses tratamentos? Ou quais são esses medicamentos? A própria lei, o próprio artigo 10 da Lei 9656 de 98, vai dizer, ele diz assim, todas as doenças que estiverem classificadas no CID, todas as doenças que estiverem classificadas no CID e na Organização Mundial da Saúde deverão ser cobertas pelo plano de saúde, pela operadora do plano de saúde. Por quê, professor? De novo, anota o artigo 10 da Lei 9656 de 98 e ele começa dizendo, é instituído para as operadoras de planos de saúde o plano referência de assistência à saúde. Olha, esse plano de referência, eu tenho que ter um parâmetro. Qual é o parâmetro? Quando o médico solicitar um medicamento para aquela doença, o que você vai fazer? Você vai entrar no Google, vai colocar o nome daquela doença no Google e na frente do nome daquela doença, você vai escrever CID, né? CID, CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Ele vai te jogar para o CID e ele vai dar um número daquela doença. E aí você vai mostrar para o juiz que, de acordo com o artigo 10, a operadora de plano de saúde é obrigada a cobrir aquela doença. Muito bem. Se você... Professor, a operadora pode excluir determinados tratamentos? Pode. Quais são os tratamentos? Se você continuar lendo o artigo 10, você vai observar que no finzinho do artigo 10, ele diz o seguinte, que se deve respeitar as exigências mínimas estabelecidas no artigo 12 da Lei 9656 de 98. Qual é o artigo 12? O que trata o artigo 12? O artigo 12 refere-se à obrigação da operadora do plano de saúde cobrir tratamento oncológico, independentemente do valor. Não importa se seja alto custo, baixo custo, médio custo. A Lei 9656 de 98, agora no seu artigo 12, obriga as operadoras de planos de saúde a cobrirem tratamento e medicamento oncológico, independentemente do valor. Isso é norma cogente, isso é norma de ordem pública. Artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor. O contrato, embora seja um contrato de adesão, se a cláusula desrespeitar norma de ordem pública, ou seja, norma de ordem cogente, aquela cláusula é absolutamente nula, porque o artigo 12 dispõe que as operadoras de planos de saúde são obrigadas a cobrir tratamentos e medicamentos oncológicos e não fazem nenhum tipo de restrição. A operadora, sim, é que diante da solicitação do médico, muitas vezes nega tratamento sob a alegação de que aquele medicamento e aquele tratamento não estão no rol da ANS. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, o que eu tenho que saber? Tratamentos comuns, não oncológicos, tratamentos comuns de qualquer tipo de doença. Qual é o meu parâmetro? Estando no CID, a operadora é obrigada a cobrir o tratamento e também o medicamento, por se tratar de plano referência. Já sei, então, que tratamento oncológico, medicamento oncológico, a operadora também é obrigada a tratar. Muito bem. Existe algum medicamento ou algum tratamento que a operadora, por lei, não é obrigada? Sim. Se você olhar os incisos do artigo 10, você vai ver
que existem tratamentos que a operadora não é obrigada a cobrir, como, por exemplo, tratamento clínico ou tratamento cirúrgico experimental. E eu dou razão, porque eu não posso trocar um medicamento que seja reconhecido cientificamente por um tratamento experimental. Se eu quero me submeter, se o seu cliente quiser fazer um tratamento experimental, ele pode participar, por exemplo, em um hospital ou em uma faculdade de medicina, de pesquisa clínica. E para você saber, para você orientar, você pode entrar neste site que eu vou indicar aqui para vocês. Plataforma Brasil. Entra no site Plataforma Brasil, dê uma olhada nesse site, que ele está ligado ao Conselho Nacional de Saúde, que existem vários pesquisadores do Brasil que fazem pesquisas científicas, inclusive oncológicas, com tratamentos para saber se eles são eficazes ou não. E os tratamentos são gratuitos. Participação da pesquisa gratuita. Então são hospitais, faculdades de medicina, estão sempre desenvolvendo experiências com seres humanos para melhorar tratamentos. Muito bem. Um outro procedimento que não é coberto hoje, e aí nós vamos fazer futuramente uma live, a reprodução humana assistida, inseminação artificial agora não é mais obrigatória a cobertura pelas operadoras de planos de saúde. Nós vamos falar disso num determinado momento, numa outra live. Então você viu que nós temos tratamentos e medicamentos que são obrigatórios, então nós temos lá o plano referencial e temos os tratamentos oncológicos. E o próprio artigo 10 indica para mim quais são os tratamentos que a operadora não é obrigada a cobrir. Então, isso eu acho que já ficou claro. Se você tiver alguma dúvida, anota aí. Uma outra questão importante: quais são os documentos que você vai precisar? O primeiro documento é a solicitação do médico conveniado. Tem que ser a solicitação do médico conveniado. Seu cliente está fazendo um tratamento, seu cliente precisa de um medicamento e o médico, então, vai prescrever aquele medicamento. Ele vai solicitar aquele medicamento. Então, você vai precisar dessa solicitação. Muito bem. Houve uma negativa. Você tem que provar para o juiz que a operadora negativou. Não importa a forma dessa prova. Um simples número de protocolo, que você mesmo, advogado, ligou ou seu cliente ligou, o número do protocolo e o nome do atendente já são provas de que foram negados aquele tratamento. Via de regra, a operadora manda a informação via e-mail para o cliente dizendo que aquele medicamento foi negado. Então você precisa juntar, de novo, a solicitação do médico conveniado, a negativa da operadora do plano de saúde. Na petição inicial, você indica que aquele medicamento ou aquele tratamento estão listados no CID ou estão listados na Organização Mundial da Saúde. Via de regra, as doenças estão listadas no CID. Então já não teria nenhum tipo de problema. Muito bem. Agora tem um outro caso, que é o medicamento, se está ou não no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, da ANS. O STJ entendeu, na última decisão sobre medicamento, que seria necessário que esse medicamento estivesse no rol da ANS. Se ele não estiver no rol da ANS, ele não poderia ser, a operadora não estaria obrigada a cobrir o tratamento desse medicamento. E exigiu também que esse tratamento, que esse medicamento, esteja registrado na Anvisa. Então, agora isso aqui é novo da decisão recente do STJ. Esse medicamento precisa estar no rol da ANS
e esse medicamento precisa estar registrado na ANS. Só que o STJ deixou em aberto a seguinte situação, duas situações. Se esse medicamento não estiver no rol da ANS, mas a empresa farmacêutica solicitou o registro, ele já tem prova científica de que ele é eficaz no tratamento daquela doença, não haverá necessidade ou obrigatoriedade, então, dele estar registrado na ANS ou na Anvisa por problemas burocráticos. A empresa farmacêutica não conseguiu ainda o registro, mas ele tem prova eficaz sobre o tratamento. Então eu digo uma coisa para você. O médico não solicita, difícil, hein? Eu não encontrei nesses 30 anos de advocacia, um médico que solicitasse um tratamento não reconhecido cientificamente. Por quê? Porque o Código de Ética Médica proíbe o médico receitar medicamentos que não estejam reconhecidos cientificamente. Pode ser que o medicamento não esteja no rol da ANS. O que você vai levar? O que você vai pedir para o médico para instruir a petição inicial? O próprio médico sabe disso. Você vai perguntar para ele, ou pedir para o seu cliente perguntar para ele o seguinte: este medicamento tem comprovação científica de que ele é eficaz e que essa comprovação científica não precisa ser necessariamente no Brasil. Será que no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos, esse medicamento já foi comprovado cientificamente de que ele é eficaz e que ele já está em uso? Sim, sim. Então ele vai indicar, por exemplo, um artigo científico, ele vai te dar um documento médico para você instruir a petição inicial. Veja o seguinte, presta bem atenção aqui, que eu daqui a pouco já abro para perguntas aqui para o nosso debate. Por que o STJ entendeu não autorizar a operadora a dar medicamento que não esteja no rol da ANS ou não esteja registrado na Anvisa? Porque para nós, se esse medicamento não estiver no rol da ANS ou registrado na Anvisa, significa que ele ainda não passou por experiências com seres humanos e que ele não pode ter eficácia. Então eu não posso autorizar um medicamento que coloca a vida do paciente em risco. Agora, ainda que ele não esteja no rol da ANS, ainda que ele não esteja registrado na Anvisa e você instrui a sua petição inicial demonstrando que esse medicamento é eficaz, que este medicamento está sendo utilizado no exterior já para a população, o juiz vai conceder e o STJ vai confirmar, porque ele deixou em aberto essa questão. Última coisa para a gente fechar e abrir para as perguntas. Qual é o valor da causa? Todo mundo pergunta, professor, qual é o valor da causa? Eu vou dar a regra geral e aí eu vou colocar duas situações. O STJ vem entendendo que o valor da causa é o valor do medicamento e do dano moral. Então você vai ter que colocar o valor do medicamento e do dano moral. Como é que eu sei o valor do medicamento? Via de regra, o cliente sabe qual é o valor, quanto custa. Por isso que ele está procurando você. Mas se você fizer uma rápida consulta no Google, você sabe. O grande problema é que tem medicamento que custa 2 milhões de reais. E saiu uma decisão agora do tribunal que colocar 2 milhões de reais no valor da causa inviabiliza a defesa do réu, quando ele tiver que recorrer. E a última discussão, houve a diminuição do valor da causa. Minha sugestão, que o réu também não vai discutir isso. Até porque os honorários não são incidentes em cima do valor da causa, isso vai ser uma outra discussão. Porque às vezes o advogado diz, eu dou 1 milhão o valor da causa, vou ganhar a ação judicial, o juiz vai dar 10% sobre o valor da causa. Não vai dar os 10% sobre o valor da causa. Uma hora a gente marca isso sobre o valor da causa. Muito bem.
O que acontece? Como você vai distribuir na justiça comum e o valor da causa é acima de 40 salários mínimos, você pode fazer o seguinte, você pode colocar mais ou menos 50 mil, porque você colocaria 40 mil reais, o valor da causa, e mais 10 do dano moral. Então você daria 50 mil reais e distribuiria na justiça comum estadual. Se o juiz de direito pedir para você justificar por que você está dando 50 mil reais o valor da causa, você vai dizer para o juiz que você sabe que efetivamente o valor da causa deveria corresponder ao valor do medicamento mais o dano moral. No entanto, se você levar ao pé da letra essa questão, você poderia dar, por exemplo, R$1 milhão o valor da causa, que é o valor do medicamento, e isso impossibilitaria o réu de recorrer. E se ele fosse impugnar o valor da causa, com certeza o próprio juiz iria diminuir, por exemplo, para 300 mil, né, para 200 mil. Então, o valor da causa, se você fizer uma pesquisa jurisprudencial, você vai ter que efetivamente é o valor do medicamento mais o dano moral. Só que se for muito alto, use senso para você não ter na contestação, né, que o réu vai efetivamente, ele vai impugnar o valor da causa e o juiz vai diminuir. Então você tenha senso, veja mais ou menos qual é o valor da causa que você vai ter, ok? Então agora, se você teve alguma dúvida, eu vou ativar as perguntas. Eu queria que vocês comentassem, fizessem alguma pergunta. Quero ver se está certo aí. Eu já desativei para vocês falarem. Eu vou colocar aqui, né? Então está ativado, as perguntas estão ativadas. Quem está me ouvindo, eu queria que você desse aí um joinha para saber se as perguntas já estão ativadas. Eu acho que eu não consegui ainda. Deixa eu colocar aqui. Ativar comentários. Agora sim. Alguma pergunta sobre o que nós discutimos aí? Patrícia, Luciana, perfeito. Vocês já estão agora podendo falar aqui comigo. Vocês entenderam? Se for fazer a petição inicial agora, já sabe qual é a estrutura dessa petição inicial então, né? Não se esqueça que a fundamentação é o artigo 10, tá certo? Podemos já adiantar o assunto na inicial sobre o valor da causa? Não, não precisa. Só se tiver alguma impugnação, alguma manifestação do juiz. Faz a petição normal. E no caso de recusa em cirurgia, qual seria o valor da causa? Em tese, o valor da cirurgia. Mas se for muito alta, dê lá 100 mil reais, 80 mil reais, tá certo? Se colocar um valor, porque inviabiliza. Eu tive uma ação, o advogado colocou 2 milhões de reais e aí o juiz mandou devolver, diminuir na contestação, tá certo? O médico, tá certo, em relação às questões que vão surgindo, em relação, por exemplo, o médico, ele vai sempre pedir o medicamento que está no rol, tá certo? Se o medicamento estiver na Anvisa e no rol da ANS, não tem problema. Estando em um e o outro, está valendo. E se não estiver nenhum e no outro, prova que ele tem eficácia científica, tá certo? A solicitação do médico deve ser obrigatoriamente feita por médico de convênio? Sim, sim, não pode ser feito por médico particular. Isso os juízes têm pedido para esclarecer, inclusive na petição inicial. Para não correr risco, e o cliente, gente, tem que respeitar o contrato estabelecido entre a operadora. Tá? Ou ele faz todo o tratamento na operadora, ou ele faz todo o tratamento com o médico particular. O que ele não pode é fazer o tratamento com o médico particular, e aí ele tem que pagar, por exemplo, por um medicamento, aí ele exige da operadora. Eu já tive juiz que pediu para esclarecer, o médico é conveniado? Sim, o médico é conveniado. A operadora não deve custear a reprodução. Não, gente, o STJ mudou sobre reprodução assistida e depois eu vou falar sobre isso. Agora, quem é obrigado a custear a reprodução assistida é o poder público, ou seja, é o Estado.
né? Então são os médicos do Estado, tá certo? Se o medicamento estiver no rol, posso pedir medicamento juntando? Pode, mas você não precisa não. O próprio médico, você consegue o registro no Google, tá? Medicamento, você consegue o registro. Põe assim, o nome do medicamento. Aí você põe registro na ANS ou registro na Anvisa. Ele puxa e dá para você o registro. Como sei que uma empresa farmacêutica realizou o pedido do registro? Fazendo isso, entra no Google, põe o nome do remédio, ele vai te jogar para o site da ANS ou da Anvisa e você vai colocar lá, tá? E se tiver feito reembolso, 3 anos, prescrição, tá? Você tem que pedir dentro de 3 anos a prescrição. Muitos pacientes pagam consultas e realizam exames pelo convênio. E aí, faltou acho que a pergunta, né? Quando o médico não for do plano, o plano não tiver médico... mas aí tá, se o médico não for do plano, o plano não tiver dentro das condições contratadas, que você tem que provar que não há médico, aí você pode fazer fora. Mas às vezes você não tem a opção de reembolso também, porque tem a opção de reembolso. Tá certo? Quem tem que pagar, veja a opção de reembolso. Notificar para rever a recusa. Eu poderia ir pessoalmente para conversar isso. Eu acho que de repente você poderia sim resolver isso extrajudicial, tá? Hoje eu estou fazendo o papel de advogado que processa a operadora, mas eu aconselho, tenta resolver isso extrajudicialmente, que você for até melhor, porque aí às vezes a própria operadora vai receber lá a ouvidoria e eles acabam acabam autorizando, tá certo? De que forma o valor da causa iria inviabilizar a defesa? Imagine você que o medicamento custa 2,5 milhões. Você vai colocar o valor da causa 2,5 milhões. Vai pedir gratuidade da justiça. Se a empresa, se a operadora tiver que recorrer, como é que ela vai fazer? Então ela vai impugnar na contestação, vai colocar lá, vai impugnar o valor da causa e o juiz com certeza vai diminuir aquilo. Reembolso 3 anos, hein, gente? Cuidado, reembolso 3 anos, não são 10 anos, não. Locupletamento ilícito, 265, lá 3 anos, tá? Tá certo? Obrigado, Everton. Grande abraço, saudade. Essa pandemia está afastando todo mundo. Precisamos marcar uma reunião para a gente conversar, viu? O médico solicitou uma cirurgia para mim, a operadora negou, informando que não está no rol. O que posso fazer? O médico, com certeza, essa cirurgia está no rol. Você vai contratar um advogado e vai pedir para ele propor uma ação judicial. Se você for um advogado, você pode propor a ação em seu nome também, não tem problema nenhum, tá certo? Um paciente DPCO é internado em menos de 24 horas, é liberado. Após 3 dias, volta a ser internado, sendo paciente DPCO. Diabético cardíaco, doador de rim, idoso de 72 anos. Não seria o caso de transferência para UTI? Se tiver dúvida, eu vou dar uma sugestão para vocês. Requeira imediatamente a junta médica. Isso é muito interessante. Se você tiver na dúvida, então, por exemplo, o Alexandre está perguntando, como é que fica essa situação? Você como advogado ou você que é representante ou aparente, requeira a junta médica e peça ou uma segunda opinião ou junta médica. Eu prefiro junta médica, e aí a responsabilidade é do hospital. Se o paciente pode pagar a consulta e os exames podem ser realizados pelo plano, por que o medicamento não pode ser pago pelo plano? Consulta, medicamento só pode ser pago se houver reembolso. Porque se você fizer consulta de plano para médico particular e não tiver cláusula de reembolso, a operadora não é obrigada não a reembolsar. Ela reembolsa porque tem cláusula no contrato de reembolso. Tá? Então, essa que é a questão. Então, veja, exatamente essa questão, se você tiver dúvida, principalmente internação, ou mesmo no medicamento, você vai pedir, e é gratuito, quem tem que custear isso é a operadora, você vai requerer a junta médica, tá certo? Gente, e hoje então encerramos a nossa live.
Quero agradecer a participação de vocês mais uma vez. Na próxima live, a professora Amanda vai falar para nós, estou trazendo uma novidade, sobre vícios de linguagem nos trabalhos científicos, tá certo? Vamos falar de vícios de linguagem nos trabalhos científicos, tá certo? Grande abraço, beijo para vocês, até a nossa próxima live, abraço virtual e beijos virtuais para vocês, até uma próxima, até mais!